Olá, eu sou o professor Gustavo e este é o canal Tecnotrônica. Bem-vindo à quinta aula do curso de Desenho Técnico. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre cortes. Eu já tenho outras aulas anteriores, se você não assistiu nenhuma delas, eu vou deixar aqui o link da playlist com as 4 aulas anteriores. Esta aula aqui nós vamos entender o que é um corte, para que ele serve e quais são as regras, as normas para desenhar um corte de uma peça, beleza? Então, segue a aula aí, vai ser bastante interessante. Primeira coisa que nós vamos responder é por que desenhar um corte. Vejam aqui, eu coloquei como exemplo um cilindro pneumático. É um equipamento bastante simples e bastante conhecido, e quem já trabalhou com ele sabe como é que ele é por dentro, o que tem, quais as partes que compõem internamente um cilindro, né? Porque por essa figura eu consigo ver só a parte de fora. E se eu for desenhar essa figura? Eu peguei um desenho aqui, em projeção, de um catálogo de um cilindro qualquer aí, parecido com esse aqui de cima. É um desenho que tem aí, como nós vimos já nas aulas anteriores, linhas contínuas, linhas tracejadas, linhas que têm traço-ponto, mas essas projeções aí, essa projeção frontal e essa projeção lateral, que nós estamos vendo nesse desenho, não mostram como é que é por dentro. Mesmo que eu faça aí alguns tracejados, algumas linhas de centro para tentar entender a parte interna, como nós vimos lá nas aulas anteriores, que eu consigo visualizar internamente, fica bastante confuso e bastante difícil de entender. Uma pessoa que nunca mexeu, nunca desmontou um equipamento desse, entender como é que ele é internamente. Se eu pegar para vocês e cortar um cilindro parecido com esse, como eu estou mostrando agora, você consegue visualizar ele internamente. Então, um corte numa peça serve para que eu consiga enxergar ela internamente e entender como é que essa peça é. É lógico que eu não posso fazer isso para tudo quanto é peça. Eu vou pegar uma peça e vou cortar ela. Não, por isso que existe o desenho representando um corte. E eu vou mostrar nessa aula como que se faz isso. Por exemplo, esse cilindro, como que eu represento ele em corte? Vou dar um exemplo para vocês aqui, que é essa figura aqui, ó. Eu peguei fiz um desenho representando um corte de um cilindro internamente. Então dá para vocês verem que tem aí uma haste, que tem uma parte maciça, que é essa parte que está achurada com linhas transversais, oblíquas, né? Tem outra parte que é oca, que está representada por essa parte escura. Dá para vocês verem aí um pouco melhor como é que é esse cilindro por dentro, com base lá no corte que vocês viram anteriormente. Então eu consigo, com o corte, ter uma visualização interna, eu consigo mostrar então mais detalhes, e eu não preciso fazer tantos desenhos de linhas tracejadas, linhas traço-ponto, que são linhas de centro, linhas de cortes internos, né? Com isso, eu consigo representar melhor o objeto que eu quero mostrar em corte. Nós vamos ver agora corte total. Essa peça aqui, eu já usei ela como exemplo em aulas anteriores, e hoje eu mostrei ela cortada no meio. Se você olhar ela na vista frontal, eu cortei ela assim no meio. A gente pode imaginar uma folha de papel cortando essa peça assim, como se fosse um plano, cruzando essa peça pelo meio. Então eu tenho ali, ó, o que está achurado, vocês podem ver que é aqueles risquinhos, é a parte maciça, é a parte que eu estou cortando, que é maciço dos dois lados. E onde tem o furo, vocês podem ver que ele ficou
não achurado, ele ficou em branco ali no caso do nosso desenho. Tudo bem? Então esse é um corte total que atinge a peça em toda a sua extensão. Eu não vou pegar a peça e cortar realmente, ó. É sempre um corte imaginário. E eu consigo então mostrar os elementos que estão por dentro. No caso ali os furos, ó. Eu estou mostrando nessa peça os furos que estão dentro. Eles também podem ser usados para mostrar elementos que o observador não consegue ver. Não é o caso dessa peça, que é bastante simples, mas no caso lá do cilindro que nós vimos anteriormente, você não consegue ver ele por dentro. No corte total, o plano de corte atravessa completamente a peça. É como eu falei para vocês, é como uma folha ali, simbolizando um plano, que está dividindo a peça no meio, que a gente chama de plano de corte. Nós vamos entender agora como fazer esse corte nas 3 vistas. Como é que eu faria o corte na vista frontal, na vista superior e na vista lateral? Lembrando que não temos a peça, somente o desenho das suas projeções. Então vamos imaginar que você recebeu um desenho, você não tem a peça na sua mão e você ainda não fabricou essa peça. Você tem que tentar imaginar ela lá em 3 dimensões, como é que ela seria na realidade. Então imagine que você recebeu esse desenho aqui, ó, projeções ortogonais de uma peça qualquer, uma peça que eu vou usar como exemplo. Você olhando esse desenho aqui, que está aqui em cima de mim, ó, você consegue imaginar a peça? Lembrando que nós temos a vista superior, a vista frontal e a vista lateral. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Quem não está completamente aí a par, dá uma olhadinha nas aulas anteriores. Mas assim, olhando a vista frontal e a vista superior, dá a impressão de ser parecido com uma mesa, vamos dizer assim, né? Na vista frontal ali parece que eu tenho um tampo, né? Mas na vista superior esse tampo é furado. E os pés, se você pegar a vista lateral, dá a impressão que são pés que ele tem uma parte de baixo, assim, ó, são pés fechados, né? Não pés igual uma mesa que são separados, né? Mas às vezes fica difícil de só com esse desenho você conseguir imaginar. Vou imaginar que eu vou fazer um corte nessa peça. Vamos ver como é que ficaria um corte na vista frontal. Aqui na vista superior, eu tenho lá AA, que é aonde eu estou passando o meu plano de corte. Ó. Estou cortando ali bem em cima da linha de simetria, que mostra que a peça é simétrica dos dois lados. Ali eu estou mostrando o corte superior. Projetando esse corte na vista frontal, eu vejo que eu tenho uma parte achurada, que é onde eu estou cortando a parte maciça, que é a parte de cima lá do tampo da mesa, por exemplo, que é como nós falamos. E eu tenho partes que são vazadas, que estão em branco, que são os furos por onde está passando esse corte representado ali pelo plano AA. Eu estou então representando o corte na vista frontal, estou indicando ele na vista superior. Então na vista superior eu mostro onde eu cortei e na vista frontal eu represento o corte com linhas achuradas para representar onde é a parte maciça. Vamos ver agora o próximo, que é o corte na vista superior. Então nós temos lá o mesmo desenho de projeções, só que agora eu vou representar o corte na vista superior. Eu indico o corte na vista frontal. Então agora o corte BB, eu mudei de nome agora BB. Vejam que eu uso letras maiúsculas. No anterior eu usei AA. Eu uso linhas cheias, mais escuras lá, para mostrar o ponto onde está sendo feito o corte. E eu uso setas para mostrar como o observador está enxergando esse corte. Da onde que ele está enxergando. Então, BB está mostrando que ele está enxergando de cima. Nós vemos embaixo, então, na vista superior,
que o corte atravessa as pernas da mesa e o tampo não está sendo atravessado pelo corte. Portanto, eu não consigo enxergar o tampo aqui, ó, a parte de cima da peça. Vejam que está suprimido, ó. Se vocês compararem com o que está aqui em cima de mim, eu não estou vendo a parte de cima representada aqui no corte BB. Eu vejo só o que a gente chamou lá de perna dessa mesa, vamos dizer assim, né? Eu tenho a parte achurada, que é a parte maciça, e a parte em branco, que é a parte vazada. Então essa é a representação na vista superior e a indicação do corte na vista frontal. Vamos ver agora, por último, como ficaria essa mesma projeção ortogonal, só que representando um corte na vista lateral, que é aquela de cima lá à direita. Vejam que eu estou indicando o corte na vista superior, corte CC. Então vocês imaginam lá que o observador olhando pela parte lateral, aonde foi cortado, ele consegue ver duas partes achuradas e uma parte vazada no meio, que é aquele buraco no tampo, vamos dizer assim, da mesa que nós estamos falando, né? Não é uma mesa isso, lógico, mas eu estou fazendo uma simbologia e uma representação. Então eu indico o corte na vista superior e represento ele na vista lateral. Vejam que em qualquer um desses três que eu mostrei até agora, a representação depende do ponto que eu cortei. Eu estou cortando bem no meio ali, ó, na linha de simetria. Mas eu poderia ter cortado mais para o lado. Se eu cortasse um pouco do lado que saísse do furo central, o que ia me adiantar? Eu ia ver só uma parte maciça. E se eu cortasse bem no canto, em cima ali da parte que a gente está chamando de perna dessa mesa, eu ia ver a representação de uma forma diferente. Então, dependendo de onde eu colocar o meu corte, não precisa ser sempre no meio, vai ser a representação que eu vou fazer. Resumindo aqui, ó, eu tenho o corte representado na vista frontal, indicada na vista superior, que foi o primeiro que eu mostrei. O segundo que eu mostrei foi o corte representado na vista superior, indicado na vista frontal. E eu tenho o corte representado na vista lateral, indicado aqui na vista superior. Com esses três aqui, vocês conseguem imaginar a peça pronta já? Como que ela seria? Eu acho que fica melhor do que aquela visualização inicial só das projeções, né? Já dá para ter uma visão um pouco melhor. É claro que eu não vou fazer a representação nas três vistas. Eu vou escolher uma que melhor me ajude a visualizar a peça. Eu não usaria nem o corte aqui representado na vista superior, nem a lateral. Na minha visão, o melhor corte que tem aqui é esse representado na vista frontal, indicado ali na vista superior. Daria para ver um pouco melhor. Vou colocar aqui então como que seria a perspectiva isométrica dessa peça usada como exemplo. Ó. Vejam que realmente parece aí uma mesa com um furo no meio. Esse furo retangular, ó. E nas pernas aí dessa mesa, vamos dizer assim, eu tenho furos quadrados, onde eu tenho as pernas unidas ali por baixo e por cima, né? Então essa seria a forma de representar tudo isso por norma da BNT, né? De como representar os cortes, tanto a indicação dele em uma vista, quanto a representação na vista que eu quero. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido bem o que é indicação e representação. Como eu disse, deverá ser escolhido o corte que melhor vai ajudar na interpretação.
como eu falei para vocês, eu escolheria aquele primeiro lá, que é a representação ali na vista frontal. Eu ainda vou fazer mais algumas aulas desse curso de desenho técnico. A próxima aula nós vamos ver como cota elementos, ou seja, como que eu coloco lá as dimensões em desenho técnico. Aqui eu estou mostrando o corte que eu escolheria para representar essa última peça, mostrando as dimensões ali. 1, 3,5, 3, 5. Como que coloca isso? De que forma? Pode ser de qualquer jeito ou tem normas? Como vocês já viram, tem normas para tudo em desenho técnico, né? Então, se você ficou com dúvida nessa aula que nós tivemos agora, deixa aí seus comentários. Coloca aí se você está entendendo, se você não teve dúvida nenhuma também. Deixe sugestões, caso você queira aprender alguma coisa de desenho técnico que eu não mostrei até agora. Como eu disse, na próxima aula vai ser essa parte de cotagem de elementos. Inscreva-se no canal para você não perder a próxima aula e as outras que eu vou estar colocando. Ativa o sininho aí para receber as notificações quando eu lançar os novos vídeos. Deixa o seu like nesse vídeo, que vai ser muito importante para mim, porque o YouTube indica para outras pessoas quando o vídeo é bem recomendado, tem bastante like. Deixa o seu comentário aí, como eu falei, com dúvidas, sugestões, críticas. É muito importante que eu tenha o feedback de vocês para estar sempre melhorando. Agradeço a sua participação e espero vocês na próxima aula. Até mais!